Ocorreu um fenômeno em Death Note que foi bem interessante. Foi mais ou menos o seguinte: o Light Yagami, quando tava com a posse do caderno, do Death Note no caso, ele era quase que implacável. Só que sem o caderno ele era todo delicado. Não pode ser que só eu tenha notado isso, acho que todo mundo notou. O Light em si, ele tem um lado emocional muito aflorado, já enquanto o Kira não. Pode ver até quando o Kira ele vai simular o Light, quando ele tá lá com o Soichiro e com L, ele diz coisas de forma bem exasperada, bem emocional. Eu prometo que eu vou pegar o Kira. Isso quando ele tá emulando ele mesmo. Ele faz essas promessas emocionais de forma exagerada. Isso me faz concluir que o Light ele tem uma natureza emocional muito aflorada em si. Quando ele já é o Kira, quando ele já tá cometendo todas as atrocidades por causa do caderno, o que ele faz quando vai conversar com as pessoas? Ele usa uma delicadeza simbólica, sabe? Por exemplo, quando ele tá lá conversando com a Naomi. Ah, querida. Tá, ele não diz exatamente querida, mas ele diz tipo, eu acho que foi o destino que nos uniu. E essa imagem que o Light tem, essa forma de agir, ela é muito dicotômica, a forma muito racional que ele tem lá no início do anime. Ele dá a entender que ele é muito sério, e esse tratamento que ele dá a Naomi Misora, que é o normal que ele dá a todo mundo, ele não condiz com a imagem primeira que a gente tem do Light Yagami, o gênio racional e frio. Mas pode ter certeza de uma coisa, o Light Yagami antes de ter o caderno era muito emocional. Sabe qual é a prova que eu tenho disso? Depois que o Light Yagami usa o Death Note pela primeira vez, o que acontece? Como a gente viu nos flashes, ele começa a entrar em pânico. Meu Deus, se eu anotei esse nome e o criminoso morreu, então eu sou o culpado. Então eu sou igual a ele. E ele começa a entrar nesse descompasso emocional. As emoções tomam total controle dele. Basicamente, ele é completamente dominado pelas emoções. Só que de repente, em um lapso, ele começa: não, eu não sou igual a esses criminosos. Eu sou diferente. Foi o destino que me deu esse caderno e eu tenho que fazer justiça com as próprias mãos. O destino quer que eu conquiste tudo e faça a justiça acontecer. Enfim, o que a gente pode aprender com isso de realmente significativo, filosófico, de interpretações, percepções? Eu já te conto depois que tu se inscrever aqui no canal. Sempre é bom te lembrar que para se aprofundar melhor em conhecimento com Death Note, eu escrevi um livro chamado Sabedoria com Death Note, link na descrição. A minha tese é o seguinte: o Kira utilizou o Light Yagami para se proteger da culpa. Essa é só uma teoria, tá? Mas eu vou te ajudar a entender. Sabe todo aquele papo inicial do Light? Eu sou um bom aluno, eu sou um excelente exemplo para a sociedade, eu sou um excelente filho. Ele usou essa desculpa para dizer: não, eu sou excelente, então eu posso punir e fazer justiça com as próprias mãos. Ele vestiu a máscara de Kira, pegou as novas ferramentas com esse novo paradigma e saiu por aí. Só que o Kira e o Light, eles fazem parte de um mesmo corpo, ou seja, é uma mesma alma, se assim você preferir. Olha só, eu vou te pedir um pouquinho de esforço. O que eu vou te falar a seguir, tu tem que interpretar como se tu fosse o Light Yagami. Se o Kira é a parte imponente e corajosa do Light Yagami, e o Light Yagami é por sua vez excelente, então o Kira ele não é do mal. O Kira ele é um deus, porque ele deriva de algo excelente. É uma lógica bem simples de entender até. Como é que algo maligno deriva de algo positivo? Não faz sentido. No caso, o Light Yagami ele teve essa visão de mundo porque ele via a si mesmo como um excelente exemplo de como as pessoas deveriam ser. Então a realidade do pensamento dele era o seguinte: essa minha parte mal não é parte mal, é uma parte boa, eu sou completamente isento, eu sou muito bom. Só pra deixar isso bem claro, todos nós, não importa o quão bom sejamos, temos uma parte mal. Nós temos um lado mal, aceite e lide com isso. Aliás, se tu acha que não tem um lado mal e nem consegue ver esse lado mal em si, isso te faz uma pessoa pior ainda. Porque se tu é assim, tu não tem nem noção sobre quais barreiras tu ultrapassa. E é exatamente isso que aconteceu com o Light Yagami. Como o próprio Nier cita em algum momento, o Light Yagami ele é tão charmoso que ele chega a escravizar as pessoas. Só que será que ele percebia isso? Analogamente, a gente não pode esquecer que as sereias também encantam, mas te arrastam pro fundo do mar. Por exemplo, uma das facetas de maldade do Light Yagami
Yagami, a hipocrisia, ele nem percebia que tinha. Quando ele zomba da Takada porque ela gostava de elogios, por exemplo. Em contrapartida, ele nem se dava conta que o lado Kira dele queria atenção também. Queria que todos soubessem que ele existia. Queria que todos apoiassem ele. Ele agia como se a Takada fosse patética, mas não agia assim em relação a si mesmo. Tipo, ambos tomavam mais ou menos a mesma ação, só que na mente dele ele pensava: não, eu tô fazendo bem, eu tô sendo corajoso, e ela tá só sendo patética. E aqui a gente chega na base do meu argumento. O Kira, quando percebe que de fato não tem como enganar o L, não vai ter como fugir dessa situação, a não ser que nem eu mesmo saiba que eu sou o Kira. Quando ele chega nessa situação, ele arma um plano pra deixar de ser o Kira. E o Light, nesse momento, volta a ser só o Light Yagami. E olha só que interessante, quando o Light Yagami não tá sob a influência do Kira, ele não é nem reconhecido. Todo mundo começa a dizer: não, mas esse aí nem é o comportamento do Light. O que tá acontecendo? Por que ele tá gritando lá? Ele tenta convencer o L que ele não é o Kira, até dizendo umas coisas bem idiotas como: olha no meu olho pra te ver que eu não tô mentindo. E pra mim não é vazio de significado isso do Light parecer bem mais feminino quando tá sem a influência do Kira. Pra mim, o Light Yagami, ele moldou o Kira pra ter de forma mais proeminente as características masculinas. É como se fosse o alter ego dele. Bom, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algum amigo que age diferente em situações diferentes. Tem o cara que quando entra no campo de futebol já começa com uma postura diferente, já começa a exercer mais dominância. Tem o cara que chega na balada e já começa a falar mais diferente, mais confiante. Isso é interessante porque me faz pensar o seguinte: talvez o Kira já existisse muito antes do Light Yagami ter a posse do Death Note. Na verdade, isso me faz pensar que o Kira sempre esteve ali. Claro que isso não passa de uma mera especulação minha, tá? Mas faz sentido, é como se fosse um alter ego primitivo em busca de poder. E talvez até o próprio Light Yagami nunca tenha percebido isso em si mesmo. O Kira só veio a se revelar de forma proeminente em período integral quando o Light Yagami teve o caderno, que era quase que possibilidade sem riscos, vamos dizer assim. Porque realmente tu pode pensar: pô, é muita gente pra desconfiar logo de mim, então tá tranquilo eu usar esse caderno. É quase impossível eu ser pego. É aquele velho ditado: como é que tu agiria se ninguém fosse te ver agindo? O que tu ia fazer? E aí, em determinado momento do anime, o Kira percebe que essa masculinidade, essa forma de agir não iam enganar o L, essa coragem, etc, não ia dar pra enganar o L, então utilizou o próprio Light Yagami a favor de si mesmo. O Light era a desculpa do Kira e ao mesmo tempo a ferramenta do Kira. Claro, pra não ficar complicado, o que eu tô dizendo é o seguinte: não existem duas pessoas, tá? Mas sim uma personalidade bifragmentada, ou duas faces de uma mesma moeda. Não sei pra vocês, mas pra mim, na minha mente, fica muito clara essa diferença entre o Kira e o Light Yagami, na forma como eles agem. Aliás, como eu mencionei no outro vídeo, e até dando uma complementada, eu acho que o Kira era muito maquiavélico, enquanto o Light Yagami muito estoico. Gostou desse vídeo, brother? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa nos comentários, Thiago conta comigo. Fui!